E aí a gente viu uma diferença entre o primeiro colocado e o segundo de apenas 154 votos. Na sua visão, a que você atribui essa diferença pequena, né? O deputado eleito prefeito hoje era tido como um grande favorito para ganhar, para vencer as eleições com a margem bem maior do que essa. E aí a gente viu na prática, como diria o saudoso João Milbert, na prática a teoria é diferente. E aí a gente viu uma diferença pequena e outros candidatos, o Marcos Nadebode, por exemplo, que muita gente não apostava que teria tantos votos, ficou em terceiro lugar com 3.600 alguma coisa. Então, enfim, a gente viu uma diferença muito pequena. A que você atribui essa mudança dentro daquilo que era a expectativa de muita gente, inclusive de algumas pessoas do meio político? Olha, o candidato vencedor das eleições, que no início do processo se achava que ele teria sim uma diferença muito grande para o segundo colocado, que seria o vencedor e que teria essa diferença grande, nós vimos que não foi isso que aconteceu. Isso por quê? Porque durante esse tempo que passou, que ele esteve afastado do Poder Executivo, estando na Assembleia, candidato depois na Assembleia, vieram à tona vários atos que ele praticou e que mancharam, entre aspas, vamos colocar assim, aquela imagem de bom gestor público. Então esse foi um fator. A questão da rodoviária foi um fator, a questão da construção do hospital, nós estamos lá, o hospital no local que eu também acho que é um local errado de se construir. O projeto não foi aprovado pela Secretaria de Estado, está aí nos jornais da cidade, está sendo publicado isso. O projeto está sendo refeito, o dinheiro que está lá para construir o hospital não é suficiente para construir o hospital. Então começou a ver que aquela figura de bom gestor não era bem daquele jeito, porque existem alguns erros. Escolas recém-inauguradas tiveram que ser refeitas, boa parte dela, porque a estrutura começou a desmoronar, teto cair, telhado que vazava, enfim, vários problemas que mostraram que não era. Então esse eu acho que foi um fator. O segundo fator é que a questão política estava muito em discussão devido à questão da Lava Jato, devido à questão do afastamento da presidente Dilma, devido a essas brigas políticas a nível nacional. Em determinado momento começou-se a discutir muito política. Muito política. E quando você começa a discutir muito política, de uma forma geral, o político começa a ser colocado todos numa vala comum. Político é tudo igual, é tudo baixo nível, então colocam todos iguais. Então aqueles que já estão no poder receberam uma parte dessa descarga, desse descontentamento do povo. Tanto é que muitos que estavam no poder não conseguiram a reeleição. Isso no Brasil todo. Então o político está muito desgastado. Então, o segundo fator. E o terceiro fator é que o segundo colocado já veio de 4 eleições. Essa foi a 4ª eleição que ele veio disputando. Então já tem um nome bastante conhecido na cidade. Então a sociedade resolveu dar uma oportunidade para ver se ele conseguia vencer as eleições. Mas, no último momento, o candidato, então, deputado e candidato, conseguiu vencer o pleito com uma diferença muito pequena. A questão do número de candidatos, Fabiano, eu acho que tem uma explicação também. Nós estamos sem líderes políticos na nossa cidade de Guarapari. Nós estamos sem líderes. Quando você fica sem líder político, porque nós que acompanhamos política de Guarapari há muito tempo, nós temos vários líderes que são lembrados por nossa cidade. Graciano Espíndola, Benedito Lira, Paulo Borges, Rodrigo Chamon, o próprio Edson, em determinado momento, um grande líder político. Então essa falta de liderança, tanto é que os candidatos que estiveram lá na frente, eles não tiveram consigo um grande grupo político. Qual foi o grande grupo político? O grupo político, eu digo aqueles que têm mandato, aqueles que se destacaram na eleição, eles se pulverizaram. Não ficaram diante de um líder como antes ficavam, Então houve essa polarização. Então a gente precisa de um líder político que consiga conduzir esse processo. E nós não conseguimos ver. Como que você não viu isso? Porque ao lado deles não tinham outras grandes lideranças políticas. Tanto é que as coligações proporcionais não foram essas coligações que elegeram o maior número de vereadores.
ficaram divididos. Por quê? Por falta justamente dessa liderança. Mostrou também que o candidato a vereador, por exemplo, ele está numa coligação de majoritário, mas ele não está ligado, não está ali pedindo voto ou brigando por aquele majoritário. Então isso significa que a falta de liderança está clara, a falta de liderança política está clara no resultado político da eleição. Tem um resultado nominal dos votos, tem um resultado político. Resultado político, não temos uma liderança forte em Guarapari que consiga conduzir os grandes políticos, as grandes lideranças políticas, os grandes líderes comunitários. A gente não consegue unir isso em torno de um nome, por falta justamente dessa digamos assim, dessa característica, que isso às vezes até uma característica, personalidade de liderar e de agregar. Vou te dar um exemplo para finalizar, respeitando o tempo. O Marcos Borges, por exemplo, mostrou ser um bom líder, porque ele chegou no último momento e conseguiu formar uma coligação e disputar uma eleição. Nós também conseguimos chegar nos 44 do segundo tempo, 45 do segundo tempo. Eu diria nos acréscimos. Nos acréscimos do segundo tempo, formamos uma coligação e participamos do processo eleitoral. Outros que estavam aí há 2 anos, 3 anos, formando um grupo político, quase que não conseguem nem ser candidato, por falta de grupo político que o apoiasse. Às vezes a pessoa fala, mas grupo político, a palavra é essa, é um grupo político, não é pejorativo, é um grupo político no sentido de uma união em torno de um projeto. Você tem que unir um grupo em torno de um projeto, coisa que nós não conseguimos ver. Até porque foi difícil conhecer o projeto de cada um, que poucas propostas foram apresentadas durante o processo eleitoral. Você participou bem do processo eleitoral, você sabe que poucos ou quase nenhuma proposta de concreto foi apresentada para o cidadão de Guarapari. Essa questão de grupo político e de liderança, hoje eu vi uma entrevista, um vídeo do José Padilha, que fez o filme Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, ele falando das questões que moveram ele para os Estados Unidos, né, passar um tempo lá, já está trabalhando lá há algum tempo, e ele disse, quando ele foi falar de política, ele falou da questão da política de segurança pública do Rio de Janeiro, colocou a questão da unidade de pacificação, então primeiro tem que pacificar a polícia do Rio de Janeiro, depois partir para as unidades de pacificação. E colocou uma série de questões que eu achei muito interessante, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa antenada, politizada. E ela disse o seguinte, quando há um processo eleitoral, há uma liderança política que passa por cima dos valores que ela crê e se junta a alguém para vencer, você está fadado a não chegar ao final. Aí ele falou um exemplo, o presidente Dilma. Era claro que ela não ia, falando da Dilma, era claro que ela não ia chegar ao final, porque negociou-se muitos valores, negociou-se muita coisa para poder conseguir. E aí o fato de se ver como liderança as pessoas têm que enxergar, olhar para o candidato, olhar para aquela liderança política, enxergar nele a representação do projeto que interessa a sociedade, nós podemos confiar nele, nós podemos estar junto com ele, o projeto não é dele, não é pessoal, é um projeto para a cidade, é um projeto para toda a sociedade e nós vamos estar com ele. Não se viu isso. Se vê muito algo assim mais que pessoal, algo mais que não para satisfazer todo um grupo. Eu vejo muito, Ricardo, uma questão de discurso. Você deu um exemplo, vou citar de novo, achando que eu estou fazendo aqui partidarismo para o Marcos Borges. Mas Marcos Borges, a amizade que eu tenho com ele fala uma coisa muito interessante. Acabou a eleição? Acabou. Vamos todos pela cidade. Nós estamos aqui pela cidade. Mas acabou a eleição, às vezes muita gente coloca muita mágoa, carrega muita coisa, e não, acabou a eleição, nós estamos aqui pela cidade. Parabenizar todo mundo que participou, parabenizar todo mundo que fez uma campanha limpa, bonita, íntegra, com propostas reais, não é? E nós estamos agora, eu quero convidar os melhores para fazer parte comigo. Eduardo Campos, partiu muito prematuramente, colocou uma vez no programa do Jô, que teve um camarada que na campanha de governador do Pernambuco massacrou ele e foi no ponto fraco dele. Ele ganhou a eleição e chamou aquele camarada: você é bom naquilo que você me combatia, realmente é um ponto fraco, eu quero você comigo, porque você é bom nisso aí. Então é essa visão que às vezes falta, e isso
isso, eu creio, que faz parte do conjunto da obra de um grande líder. Sim. Que faça com que as pessoas vejam nele algo diferente e que ele passe a ser atrativo do ponto de vista do público e dos grupos políticos que existem na cidade. Falei demais, cara, você que tem que falar, mas a gente acaba fazendo um desabafo, é um momento muito bacana estar aqui com você, é um espaço assim privilegiado que a gente tem em Guarapari na televisão de poder debater essas questões. Cara, suas considerações finais, desde já quero agradecer por você ter vindo, não é? Esperamos ter mais aqui conosco, então você tem aí tempo para você fazer suas considerações finais. Bom, Fabiano, realmente isso que você colocou assim, para a gente fechar mesmo o assunto, a gente precisa de líderes, e o povo também precisa de líder. Quando o povo não tem líder, ele caminha por caminhos errados. Rodrigo Chamon, que eu trabalhei com ele 10 anos ao lado dele, quando terminou a eleição de prefeito, que Edson saiu vencedor, ele ligou para o Edson, parabenizou o Edson, se colocou à disposição como deputado de trazer recursos para Guarapari, ainda que ele tivesse perdido a eleição. E naquele ano seguinte nós trouxemos muitas emendas para Guarapari, mesmo Edson sendo o vencedor do processo eleitoral. Então eu quero dizer para você, para o eleitorado de Guarapari, que o processo democrático no Brasil precisa ser respeitado e as pessoas precisam participar. Não podemos ficar nas esquinas, reclamando da vida ou nas redes sociais. Agora não é mais nas esquinas. Agora é na rede. Agora é nas redes sociais. Não podemos mais ficar nas redes sociais xingando o gestor, brigando com o gestor, se nós, no momento que a gente tem que participar, que é o momento que a gente tem a oportunidade de mostrar algo diferente, de olhar as alternativas, de escolher o melhor para a cidade, sem paixão, porque o problema do voto é que o voto é 80% paixão, só 20% razão. Tanto é que quando alguém briga por um candidato, ele não briga dentro da razão, ele briga dentro da paixão, porque ele é o melhor. Por que ele é o melhor? Não sei, eu sei que ele é o melhor. Qual a proposta que o seu candidato tem? Eu não sei qual é a proposta, mas a proposta dele é a melhor. É paixão. Ele não conhece nem as propostas do candidato. Então, mais 80% você pesquisa, 80% é paixão. Então a gente precisa, nesse processo democrático, nesse momento importante que o Brasil passa de 2 em 2 anos, participarmos desse processo para que a gente possa ter o direito de depois reclamar. Porque quando você se omite, eu entendo que você não tem o direito de reclamar. Você se omitiu diante de um processo. Participe, seja com paixão, seja com razão, que eu acho que campanha é bonito, processo é bonito, a festa democrática é bonita, foi conquistado com suor e sangue esse direito de votar, então o cidadão tem que participar. Quero agradecer a você pelo convite que me fez, por estar aqui na TV Sudeste, esse grande canal de comunicação de Guarapari, a oportunidade realmente que você nos dá, uma oportunidade ímpar de podermos falar frente a frente com o telespectador, com a sociedade de Guarapari. Então agradecer a você, agradecer aos telespectadores que até agora nos ouviu pacientemente, agradecer aos funcionários aqui da TV, sala de imprensa, e parabenizar também pela iniciativa, pela persistência, pela perseverança, acreditando sempre que Guarapari é uma cidade que pode dar muito certo se nós fizermos as escolhas certas. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez a presença do Ricardo Rios, ele foi candidato a prefeito de Guarapari pela Rede Sustentabilidade, disputou a eleição com o seu vice Wilker Carvalho Lopes. Agradecemos a Deus por mais um programa Sala de Imprensa, por estarmos aqui. Essa TV está de pé pela graça, pela misericórdia de Deus, porque fazer televisão em Guarapari, acredito, em todo o Brasil é difícil, Guarapari é mais ainda, Ricardo. E a gente agradece a Deus então muito por isso. Agradecemos ao Cristiano ali na técnica, nas câmeras, aí no som, na operação do áudio e vídeo. Agradecemos a você de casa que nos recebe todos os dias, 24 horas, 100% programação local. Você só vê aqui na TV Sudeste 9 anos. Estamos caminhando para 10 anos e queremos continuar contando com você que sempre nos apoia, que nos acompanha nas ruas, que nos parabeniza pelos nossos programas. Muito obrigado e até semana que vem com mais Sala de Imprensa. Até lá!